Olá pessoal da Unicamp, o meu nome é Walter, eu venho a convite da Camila falar um pouquinho para você sobre empreendedorismo. Eu tenho formação na área de educação, trabalhei no mundo corporativo em empresas de grande porte durante mais ou menos uns 10 anos e montei um curso de empreendedorismo para jovens. Esse curso acabou virando uma dissertação de mestrado que tirou o foco do empresário, empreendedor, para criar um foco na pessoa empreendedora. Chama-se a formação do sujeito empreendedor sob um olhar humanista. Eu defendi o ano passado, mas o trabalho de empreendedorismo que eu faço já tem mais de 10 anos. E a minha missão aqui, a minha intenção aqui é desmistificar um pouquinho a ideia de empreendedorismo. Que normalmente a gente ouve dizer que empreendedorismo é montar uma empresa, o pequeno empresário, o médio empresário. E o meu estudo me disse o seguinte, me mostrou o seguinte, que a vida é um grande empreendimento. Então em todos os momentos da nossa vida, tomamos decisões, fazemos escolhas, dizemos sim para algumas coisas, dizemos não para outras coisas, tomamos decisões em relação às outras pessoas e a nós mesmos. Essa ideia de empreender eu comecei a desenvolver em 2002 com os meus alunos de ensino médio. Eu venho de uma família de comerciantes e os negócios do meu pai nunca me atraíram. Então eu fui fazer faculdade como todo mundo, ou como quase todo mundo, com 17 anos, não sabia bem o que vai fazer, entra na faculdade, depois de já estar lá um ano ou dois, continua se questionando, preocupado como vai ser a vida. E logo que eu me formei em educação física, a minha primeira formação, e logo que eu me formei, eu já me incomodava com o trabalho que eu ia fazer, eu não queria estar ali. E aí eu comecei a procurar outras oportunidades dentro da área de educação, mas um dia um aluno meu, dava aula para adultos, e me convidou para trabalhar numa empresa americana em São Paulo, e eu fui meio sem saber o que eu ia fazer. E chegando lá, trabalhava na área comercial, fui promovido a gerente, fui promovido a diretor, mas me cansava um pouco aquela ideia de eu não conseguir fazer as coisas, eu não conseguir pensar do meu jeito. Depois de um tempo eu pedi demissão, voltei a morar em Atibaia, que é a cidade que eu moro hoje, que é uma delícia, e um dia um outdoor mudou a trajetória da minha carreira, mudou a minha vida. E aqui acho importante a gente falar a primeira coisa ligada ao empreendedorismo, que é a ideia de saber aproveitar oportunidades. Nem é preciso criá-las. É mais importante que a gente consiga aproveitar as que batem na nossa porta. O outdoor referido dizia o seguinte: colégio empreendedor, venha conhecer. E eu fiquei impressionado com a ideia, falei assim, mas engraçado, o que é isso, né? O que esses caras estão pensando? Fui até o referido colégio, cheguei lá, ninguém tinha informação para me dar, conversei com o diretor, conversei com a secretária, com o atendente, e é um projeto assim, de empreendedorismo, assim, até que eu consegui chegar no dono da escola, o cara que havia acabado de comprar a escola, e ele queria montar um curso de empreendedorismo para jovens, alunos de ensino médio, e eu falei assim, nossa, que ideia bacana, de onde você tirou isso? Não, porque eu acho que o empreendedorismo vai ajudar os meninos a pensarem melhor, a serem mais proativos, mais isso, mais aquilo outro. Eu falei, bacana, eu acho que faz todo sentido. Como que você vai fazer isso? Então, ele respondendo, eu vou contratar um consultor de empresas, e esse cara vai montar o curso e vai dar aula para os meninos. Eu falei, faz mais sentido ainda, que ótimo. E quem é o cara que você contratou para fazer isso? Ele, então rapaz, eu não consigo contratar o cara. Isso era dezembro, as aulas começavam em janeiro. Eu falei assim, como assim você não consegue contratar? Porque ou eu encontro gente que tem uma bagagem de mercado grande e não consegue lidar com meninos, com os adolescentes, ou eu encontro quem tem uma boa linguagem com os meninos e não consegue ter uma bagagem para montar um negócio desse tamanho. E eu falei assim, olha, sem querer tem um currículo no carro. Vamos conversar sobre isso? A gente marcou uma reunião para o dia seguinte, ficamos lá mais 2 horas conversando e ele falou assim, é você o cara. Eu não sei se isso foi sorte ou se foi azar, mas ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse. E a minha primeira preocupação foi pensar em como um menino de adolescente pensaria a ideia do empreendedorismo. Primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, é ligado à administração de empresas, é ligado à economia, eu não quero ser empresário, eu vou fazer medicina, não vou fazer nada disso. Imagina, um curso pré-vestibular, uma escola com foco em vestibular. Eu falei, se eu colocar essas coisas de empresa na escola, os moleques vão me odiar pro resto da vida, e vão odiar a escola, e vão odiar a ideia de empreendedorismo. Aí eu fui negociar com o dono da escola, como que a gente faria isso? Com meninos que nem escolheram suas profissões direito, que estão pensando em prestar vestibular, não sabem o que vai fazer da vida. Aí eu consegui pensar de uma forma que ele comprou a ideia, pelo menos, que era trabalhar o espírito empreendedor, ajudar os meninos a serem mais críticos, mais questionadores, mais reflexivos,
pensarem mais nas suas próprias ações, observarem que eles têm um poder de escolha muito maior do que eles pensam que têm, e de uma forma ou de outra aceitou a ideia e assim nós fomos. A partir daí, o curso começou a tomar forma, e aí aquelas coisas que a gente não sabe como vão terminar quando a gente está começando. Um belo dia me chega uma mãe e marca a hora comigo na escola e disse que, olha, eu preciso falar com meu filho, com o professor de empreendedorismo do meu filho. Eu já falei, pronto, vou ser demitido agora, né? Subversivo, essas coisas todas. Cheguei lá, a mãe do menino era uma empresária, uma empresa em Atibaia mesmo, com 150 funcionários, e ela me perguntou exatamente assim, escuta, meu filho chega em casa falando umas coisas aí e diz que é você que está falando esse tipo de coisa, é você mesmo? Eu falei, esse tipo de coisa aí sou eu que falo. Então, eu tenho uma empresa assim, 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 e eu quero te contratar para fazer um trabalho de consultoria na minha empresa. Você topa? Eu falei, nossa, eu nunca tinha imaginado em fazer esse tipo de coisa. Quando eu montei o curso, eu queria fazer um curso que funcionasse para os meninos, que funcionasse para mim, que eu mantivesse meu emprego. Então vem aí uma segunda coisa importante. A primeira é saber aproveitar as oportunidades que batem na sua porta. A segunda é que quando você começa alguma coisa, nem sempre você consegue ter o final dele tão claro. Muitas coisas vão acontecendo no caminho e vão enriquecendo tanto a pessoa que faz o projeto, quanto o próprio projeto. E aí assim eu passei de professor a também palestrante, consultor de empresas na área de desenvolvimento de pessoas. Esse trabalho cresceu e aí algumas consultorias me chamaram para trabalhar e para fazer palestras, e hoje eu continuo como professor, que para mim é uma coisa fundamental, é importante ter dentro da escola, dentro da universidade, esse discurso de empoderamento, de fazer as pessoas acreditarem que elas podem. Na verdade, todo mundo sempre pode, mas por motivos pessoais, por motivos internos, às vezes a gente não consegue acreditar o suficiente. Não é raro ainda hoje escutar pessoas que dizem assim, eu não tenho vontade de empreender, eu quero ser funcionário de alguém, eu quero ser empregado de alguém, eu quero trabalhar numa grande empresa. Esse é um discurso recorrente na universidade. A universidade vende essa ideia de que você vai entrar como estagiário, como trainee, vai sendo efetivado, que é um caminho real, verdadeiro, mas esse espírito empreendedor trabalha também dentro das empresas. A gente chama de intraempreendedorismo o funcionário que tem esse espírito de iniciativa, de proatividade, esse espírito crítico, essa noção do todo, a complexidade do ambiente, tudo isso é o espírito empreendedor. Quando a gente vai desmistificando um pouco a ideia de que o empreendedor tem que ter uma empresa, a gente começa a ver que a gente empreende todas as coisas da nossa vida. Grandes empresas hoje, para montarem seus grupos de trainee, eles têm alunos dentro das universidades. Então alguns dos alunos da sua universidade aí pode ser também funcionário de uma grande empresa. E qual é o perfil que eles procuram para os trainees? Aquele menino que não quer ser funcionário. Aquele menino que quer montar um negócio próprio, que quer assim, de alguma forma inovar de algum jeito. E essas pessoas são as pessoas-alvo das grandes empresas de trainee hoje, para trainee hoje. Então aí vem uma outra dica. As empresas também olham esse perfil. Não basta o bom funcionário, o funcionário tecnicamente competente, aquele que tem uma boa formação com a universidade de vocês, com o know-how, a tradição da universidade de vocês, certamente vocês terão uma boa formação, mas a atitude, a ação, quem toma a ação. E com a minha pesquisa, com os anos de aula e de consultoria, eu percebi o seguinte, que não é a ferramenta que faz diferença. O cara, quando tem o talento, quando ele tem o espírito, quando ele tem aquela sensação de inquietude no espírito, no lado positivo da inquietude, ele acha qualquer ferramenta, ele contrata, ele compra, ele vende, ele inventa uma ferramenta, ele se associa com quem tem ferramenta. O importante, o X da questão, é esse espírito empreendedor, é a iniciativa, é a inquietação do jovem. Por quê? Se você der todas as ferramentas na mão de uma pessoa que não acredita que é capaz de fazer, que não se vê como capaz de fazer as coisas, ela vai desperdiçar a ferramenta. Então só a informação e só a ferramenta não funcionam. Eles precisam estar na mão de alguém que saiba o que fazer. Esse cara que sabe o que fazer, mesmo sem as ferramentas, ele vai dar um jeito e vai chegar lá. E aí vem uma outra coisa importante para jovens estudantes como vocês. Nada está tão pronto assim quanto você pensa. Hoje você pensa na sua carreira de um jeito A, B, C ou D. E conforme você vai avançando na universidade, conhecendo outros professores, conhecendo outras realidades, você vai descobrir que a sua carreira pode ser muito mais ampla, muito mais aberta do que você imaginava no começo. Aceitar essa incerteza, saber lidar com ela, não ser tão
apaixonado pela ideia de segurança, de certeza, também faz parte do espírito empreendedor. A velocidade com que as coisas acontecem é tão grande que muitas das coisas com quais vocês vão trabalhar daqui a 10 anos ainda não existem. Você não vai ter como aprender na faculdade. Então aquele espírito de certeza que a gente tem, não, eu quero ter uma vida mais calma, mais segura, mais cheia de certeza, não existe. O mundo de trabalho, o mercado de trabalho, já há um bom tempo não fala mais de certezas. Por quê? Hoje, os empregos, as carreiras, são todos espaços de desenvolvimento dentro das empresas. A empresa te contrata porque ela precisa que você desenvolva alguma coisa lá dentro. E você, enquanto desenvolve isso, também se desenvolve usando a estrutura da empresa. Esse espírito, para você montar a sua carreira hoje, ele é indispensável. De entender que o mundo das certezas, o mundo da segurança é uma falácia. A única certeza que você pode ter, o único fator de segurança que você pode ter é a sua capacidade de lidar com as situações. E aí o espírito empreendedor entra diretamente nisso. A sua confiança de que você dá conta das coisas. De que você pode aprender o que for necessário, mudar o que for necessário para você chegar onde você quer. Dessa forma, você vai aos poucos percebendo que você vai montando tudo na sua vida a partir das suas próprias decisões. Se você decide que quer uma vida de certeza e segurança, certamente o mercado de trabalho é muito mais limitado para você. Se você está disposto a evoluir com as coisas conforme elas acontecem, o mercado de trabalho se abre largamente. Quando a gente fala de espírito empreendedor, a gente sempre pensa na ideia do empresário, de ganhar dinheiro, essas coisas todas, mas esse é um dos aspectos da vida. E eu sempre falo, nas minhas palestras, nos meus cursos, que o empreendedor é o cara que sabe empreender a sua vida, que é basicamente dividido em 5 focos. A carreira, a sua vida social, sua vida afetiva, saúde e bem-estar, os cuidados com você e com o seu corpo, e a sua vida espiritual. Saber empregar foco e energia adequados em cada um desses 5 fatores, de acordo com a fase que você está na sua vida, é o grande desafio. Em geral, as pessoas de gerações mais antigas, por exemplo, quem já passou dos 40 anos, foi educado a ter um único foco na vida, que era a carreira. E em torno da carreira, montar a sua vida baseado no seu trabalho. As gerações mais jovens já perceberam que isso não funciona, pela velocidade deles próprios e pela velocidade do mercado. E hoje, empreender, no significado que eu enxergo, é você conseguir empreender a sua vida criando um mecanismo em que você consiga equilibrar a energia que você doa para cada uma das coisas. Então você precisa saber equilibrar esses 5 focos que eu falei de acordo com a fase da vida em que você está. É natural que você tenha uma época em que você se dedique mais a uma coisa do que a outra, em que o foco seja mais intenso do que o outro. Por exemplo, assim que você estiver no mercado de trabalho, como estagiário, como trainee, já no seu emprego, já com a sua empresa, você vai ter um tempo aí de pelo menos uns 5 anos de esforço concentrado nesse setor da sua vida, nesse foco da sua vida que é o trabalho. Mas que você não abandone os outros 4, que você não abandone a sua vida social, que você não abandone a sua vida afetiva, a sua espiritualidade ou a sua saúde por isso. E uma outra coisa importante, principalmente para você que é muito jovem, período de esforço concentrado, você define quando começa e quando termina. 5 anos trabalhando 14 horas por dia é um período de esforço concentrado. Não existe período de esforço concentrado de 30 anos. Porque, primeiro, 30 anos passam muito rápido. E se você tem um foco único durante 30 anos, você perdeu todo o restante da sua vida. Dicas rápidas de empreendedorismo como essas podem ajudar você a pensar de uma maneira diferente. Pode tirar você um pouco daquela sensação de que empreender é abrir uma empresa e lembrar que você tem o maior empreendimento de todos na sua mão, que é a sua vida. Nesse empreendimento, você não pode falhar. Nesse empreendimento é onde está todo o seu sucesso. Se você tiver foco exagerado em um desses campos que eu falei, você é um obcecado. Você não é uma pessoa com foco. O foco é saber lidar com o tempo presente. É estar 100% presente no tempo presente. Quando você consegue fazer isso, você tem energia para dar conta de todas as coisas da sua vida, cada uma a seu tempo. Não importa se você está num período de esforço concentrado ou se você já consegue ver uma vida mais equilibrada, distribuindo melhor a sua energia, mas viver no tempo presente. A maior parte das pessoas vive agoniada pelas culpas e lembranças do passado e morrendo de medo, de ansiedade do que vem pelo futuro, esquecendo que o único tempo em que você tem condições de fazer as coisas é agora. O recado de empreendedorismo que eu tinha hoje para vocês é esse.
Eu estou sempre à disposição de vocês. Vocês terão os meus contatos para que a gente possa conversar online ou pessoalmente. E eu desejo a todos muito sucesso em tudo que vocês vierem a fazer na vida. Obrigado pela oportunidade.